Bom dia. Daremos início agora à nossa aula de Direito Civil parte geral, dando seguimento ao conteúdo. E eu pensei nesse primeiro momento de nós fazermos um histórico do Código Civil, né? Tendo em vista que na nossa primeira aula nós falamos sobre as normas de introdução ao direito brasileiro. Então, é importante deixar claro que o primeiro código específico para tratar de direito civil, né, ele foi instituído em 1916, ou seja, praticamente 100 anos após a independência do Brasil, quando o Brasil se torna um Estado-nação soberano. Então, antes, nós tínhamos o Código Imperial, né, que tratava de um capítulo sobre direitos, né, civis e políticos dos cidadãos brasileiros, tendo em vista que nem todo ser humano era reconhecido como sujeito de direitos. Haviam seres humanos que eram tratados como objetos de direito. Então, a nossa primeira Constituição era uma Constituição excludente. Então, vejamos que o Código Civil de 1916, então eu peço que vocês não levem em consideração o erro que está aqui, ele foi idealizado pelo jurista Clovis Belivacqua, né, e ele teve grande influência do Código Napoleônico de 1808. E como a maioria da doutrina esclarece, como Caio Mário, entre Silvio Venosa, tratava-se de um código civil de natureza estritamente individualista. Pensava-se as relações jurídicas a partir do indivíduo, supostamente em situação de igualdade. É por isso que um dos princípios básicos, clássicos do Código Civil, tanto do 1916 quanto do Código Civil de 2002, é o princípio da autonomia da vontade. Parte-se do pressuposto que as partes que compõem uma relação jurídica, elas estão em uma situação de igualdade, né? Lembrem do preceito, todos somos iguais perante a lei. Mas nós estamos falando de uma igualdade formal, não de uma igualdade material. Então, nas relações contratuais, por exemplo, formalmente está em face de duas pessoas que são iguais. Mas hoje em dia, é importante levar em consideração, por exemplo, o princípio da função social do contrato. Então, quando eu vou ao banco celebrar um contrato, eu estou celebrando um contrato de adesão. Ou seja, eu não estou negociando as cláusulas. As cláusulas, elas já são apresentadas pela parte, ou seja, pelo banco. Então, observem, Felipe versus Banco Itaú. Existe uma igualdade nesta relação? Não existe. Então, se eu levar em consideração apenas os princípios individualistas, né, aliás, as relações jurídicas centradas apenas nos indivíduos, eu teria que aceitar plenamente o que está sendo imposto pelo contrato, né, pelo contrato de adesão do banco. É por isso que, a partir do Código Civil de 2002, passamos a trabalhar, passamos a atuar, levando em consideração que o contrato ele tem que cumprir uma função social. Então, o Código Civil de 1916 ele ainda é bastante individualista. Então, observem que o Código Civil de 1916 ele foi idealizado, ou seja, o Brasil até 1916 ele era uma sociedade estritamente agrícola. E além disso, né, de uma natureza patriarcal, em que o homem, né, e o homem de família, ele era o centro das relações, ele era o detentor do poder. Observem que o Código Civil de 1916, vocês podem estudar, ele está disponível na internet, ele utiliza a expressão varão. Então é o varão que ele é o responsável pelos negócios, ele é o responsável pelas decisões. Então, o primeiro código brasileiro, né, então, este é o primeiro código que nós temos específico para as relações civis, ou seja, na Constituição passada havia um capítulo, né, não havia um código específico, ele era dividido nos referentes assuntos. Havia uma parte especial que já começa falando sobre direito de família, em seguida de direito de propriedade, das obrigações, dos contratos e, por fim, tratando dos direitos de sucessões, ou seja, das heranças, dos inventários. Observem que ele é centrado em três elementos: a família, o contrato e a propriedade. Como vocês podem observar,
O Código Civil de 2002, ele foi introduzido no direito brasileiro muitos anos depois, em 2002. Então, ele foi idealizado tendo em vista as transformações que ocorreram na sociedade. Embora ele tenha sido promulgado, ou seja, revisado de forma tardia, ou seja, 80 anos depois, ele já estava em sintonia com a sociedade que se transformava em um ambiente mais urbano. Então, nós temos a divisão desse Código Civil, né? O Código Civil ele também está dividido em capítulos, em títulos. Então, nós temos a parte especial, né, que já começa falando das pessoas, das capacidades. Em seguida, ele já fala das obrigações. Depois, nós temos, de forma inédita, um livro dedicado às atividades negociais, ou seja, o direito das empresas. Né? Antes, né, nós tínhamos o Código Comercial, o Código de 1850, que não foi totalmente revogado. Então, o Código Civil de 2002, ele convive com o Código Civil. O Código Civil Comercial, ele convive com o Código Civil de 2002. Apenas alguns dispositivos foram revogados. E isto vocês vão estudar com mais ênfase na disciplina de Direito Empresarial. Então, nós temos a parte especial relacionada às obrigações, o livro dedicado ao direito das empresas, posteriormente o direito das coisas, direitos reais, direito de propriedade, direito de posse, está dentro desse campo. Depois nós temos em seguida o direito da família e, por fim, o direito das sucessões. É importante nós observarmos, neste momento agora, qual era a condição, por exemplo, das mulheres no Código Civil de 1916? Qual era o papel das famílias nesse código? Observem que no Código Civil de 1916, o casamento era indissolúvel. Ou seja, não havia, você podia obter o desquite, era o termo utilizado. Inclusive é um termo bastante estigmatizante. O casamento era indissolúvel até meados da década de 70, até 1977. A família, ela se identificava, ela se confundia com o nome do varão, sendo que a mulher era obrigada, né, a adotar o nome do marido. Então, observem que o Código Civil de 1916 ele era extremamente conservador. O casamento, né, era a única forma de constituir uma família legítima. Ou seja, os vínculos extramatrimoniais, eles não eram reconhecidos, inclusive eles eram suscetíveis de punição. Só se considerava os filhos dentro da relação matrimonial, ou seja, os filhos que eram tidos fora do casamento, eles não tinham direitos, eles eram rotulados adulterinos, alguns casos eram até chamados de incestuosos. A mãe, no caso do filho, que era constituído fora do casamento, a mãe era responsável pelo sustento, ou seja, a mãe ela não podia pedir pensão para sustentar o filho, porque esse filho foi constituído fora do casamento, era tratado de fato como bastardo. Então a mulher nessa situação ela era totalmente responsável e estava totalmente desamparada. Então ela acabava pagando o preço pela desonra, né, do filho bastardo. Houve alguns avanços, ou seja, o direito civil, embora o Código Civil ele tenha permanecido até 2002, ou seja, havia um único código, o Código de 1916, que também é chamado do Código Belivacqua. Houve alguns avanços no decorrer do século XX. Por exemplo, o Estatuto da Mulher Casada, né, que foi a Lei 6.121. Esse estatuto ele concedeu alguns direitos às mulheres. Por exemplo, o direito ao trabalho, a possibilidade da mulher participar da administração da sociedade conjugal, a possibilidade das mulheres terem a guarda dos filhos, a dispensa da autorização do homem, ou seja, do varão, para que a mulher pudesse trabalhar. Então, e os recursos obtidos com o trabalho da mulher passou a ser de seu domínio e não do domínio do homem. Né? E esses recursos eram chamados de bens reservados.
Então observem que outro avanço que nós tivemos no século XX, ou seja, antes da transformação, antes da mudança do Código Civil, do novo Código Civil de 2002, foi a lei do divórcio, que tornou facultativo, por exemplo, a adoção do nome do marido, estendeu aos homens, então a lei do divórcio, ela estende aos homens o direito à pensão alimentícia, que antes era apenas asseguradas à mulher honesta e pobre, e adotou a comunhão parcial de bens, havendo o silêncio dos nubentes. Ou seja, quando não se declara o regime de bens, que vocês vão estudar em direito de família, adota-se a comunhão parcial dos bens. Então, encerro a primeira parte da aula de hoje, né, para a gente dar continuidade no próximo vídeo.